E aí, agora, queria falar com você sobre Palmeiras. Né? A gente falou de 2018, 19, campeão brasileiro. Como que foi, assim, pela experiência que você tava com o professor Felipe e já ser campeão brasileiro, né? E no momento em que o Palmeiras já estava no momento de protagonismo dividindo ali com o Flamengo, com o Corinthians na época que foi campeão do ano anterior, teve uma certa oscilação no meio do caminho, alguns jogadores chegando, no caso do Daverson, que foi um jogador importante. Eu lembro, inclusive o Gustavo Gomes chega uma semana antes da chegada de vocês, se eu posso estar equivocado. Sim. Mas acho que o Gustavo Gomes ele chega muito próximo, que é um pilar do Palmeiras hoje. Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência no Palmeiras. Minha experiência do Palmeiras foi... Tem muita saudade, cara. Sério, sério. Muita saudade. O ambiente que o Palmeiras proporcionou para nós, e o Palmeiras proporciona ainda hoje, o Clube Palmeiras, o CT do Palmeiras, os colaboradores que lá trabalham até hoje, é espetacular. O treinador chega lá e fica tranquilo, porque tem um suporte muito. Eu imagino que é o Palmeiras hoje, né? Eu estou falando de um Palmeiras de 18, 19, que vinha numa ascensão de 2015 com o Paulo Nobre, né? Construção. Com o título da Copa do Brasil. Gagliotti também. Gagliotti depois. O Gagliotti era com a gente, já como presidente. Era um ambiente fantástico, uma estrutura fantástica. E quando nós chegamos, eu me lembro, cara, coisas bacanas assim. Eu estava em Itapema, Santa Catarina, que eu morava em Caxias, e eu fui para Itapema para comprar um apartamento. Tinha voltado da China com o professor Felipe, tava com dinheiro, vou lá comprar um apartamento. Quero me mudar para... Eu tenho um sobrinho em Itapema, que vive lá. Vem para cá, tio, vem para cá. Eu vou. Aí eu fui para lá. 5:30 da manhã, tava num hotel, Machado me liga. Machado, que era o agente do professor Felipe. Professor Filipão. Puxa, o que foi, Machado? Big Fone tocou. Tu conseguiu falar com o Filipão? Eu falei assim, tchê, são 5 da manhã, meu. Pô, como que fala? Mas, sabe, legal, né? Histórias, né? Não consegui. Tô tentando falar com ele. Eu disse, ele tá em Portugal. Ele tá lá na casa, né? Sim, eu sei, mas não tô conseguindo. Porque lá já é... Ele falou assim, lá já é dia lá. Tá bom, eu falei assim. Mas tu que tu quer? Não, porque o Palmeiras quer contratar ele como treinador. Eu falei assim, poxa, que bom. Aí ele falou assim, vê se tu consegue falar com ele. Eu vou ligar pro professor Felipe. Tá? Eu tentei ligar para o professor Felipe, mas o professor não atendeu. Aí logo em seguida o Machado me ligou de novo. Já falei. E foi isso que aconteceu. Isso foi de madrugada, às 5 horas da tarde, eu já tinha tudo alinhado com o professor Felipe lá em Portugal, que eu iria para São Paulo no dia seguinte, na quinta-feira, junto com o Pracidelli, nós iríamos nos apresentar, nós iríamos acompanhar o jogo no final de semana contra o Paraná Clube, pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira eu iria tocar o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia, lá em Salvador. E no domingo, o professor retornaria na sexta-feira, na quinta-feira. No domingo, o professor iria comandar, já iria estar efetivado como treinador principal, no jogo contra o América, lá em Minas. Foi assim que nós recebemos rápido. Pra ontem, tudo pra ontem. E essa experiência do Palmeiras foi espetacular, porque nós... Quando nós chegamos, o Palmeiras estava em 7º no Campeonato Brasileiro. Estava ali pouquíssima chance de ser campeão. Você lembra a rodada? Não. Passou da 10ª, já tinha passado da 10ª. Era primeiro turno ainda, né? Era primeiro turno. Vamos lá. Era a 13ª rodada. 7º ali. Metade do campeonato. Era a 13ª rodada. Por quê? Por que eu falo isso? Porque nós ficamos 25 jogos invictos. É muita coisa. Até o final. Entendeu? Preciso perguntar isso pra você. Pode, meu. Daverson. O professor Tem uma ama... história legal. Por favor. Eu gosto muito do Daverson. Eu não sou palmeirense, mas então eu amo o Devinho também. O Devinho, inclusive, tá convidado o Devinho pra vir. Como é trabalhar com o Daverson? É um queridão. E um detalhe a respeito, quando nós chegamos no Palmeiras, acompanhamos os treinamentos e vimos o Daverson lá, né? O Daverson era super criticado pela torcida. Total. Assim. Os caras não queriam ver ele. Imprensa. E eu falei pro professor, numa ligação que eu tive com ele, né?
professor, isso aqui, ó, esse tal de Davidson aí é bom, viu, professor? É do jeito que a gente gosta. Um cara alto, o cara cabeceia bem, é intenso, é bom jogador. E ele falou assim, observem e depois a gente conversa. Observamos, né? Aí, depois do jogo do Paraná, no treinamento na segunda e na terça-feira, eu falei pra ele, professor, o Davidson tá muito bem. É um jogador que vai nos ajudar. E até eu falei pra ele assim, lembra muito o Jardel, professor. Caramba. Né? Sim. 35, cara alto, né? Sim. Cabeceia bem. E ele falou assim, se tu tá falando que ele tem condições, põe ele pra jogar contra o Bahia, então. E foi isso que eu fiz. Na segunda-feira, saiu que o Davidson era um dos prováveis titulares. Eu tive que fechar meu Instagram. Caramba. Torcedor do Palmeiras me marreteando. Chegaram agora, já estão fazendo merda. Essa coisa. Pronto, fechei. E o Davidson foi titular, pra tu ter uma ideia. Ele estava totalmente descartado. Estava até para ser negociado, né? Sim. Ele foi titular, foi escolhido o melhor em campo, mas foi expulso no final. Pô, Davidson sendo Davidson, né? Não podia. Mas ele foi escolhido o melhor em campo. Nós empatamos o jogo de ida, erramos um pênalti, mas o Davidson fez um grande jogo. Mesmo sendo expulso, ele foi, como eu falei, ele foi escolhido melhor em campo e pronto. E a partir daí o Davidson fez história. Sim. O Davidson foi o goleador do Palmeiras com a partir da nossa chegada. Fez gol em todo quanto é jogo. Inclusive fez o gol do título contra o Vasco no no penúltimo jogo do campeonato. Nós cruzamento, ele só chapou. Só chapou. Tem jogador que tem estrela, depois isso aí foi ídolo, né? Não, fez o gol da Libertadores. Ele fez gol na Libertadores e outra eu me lembro na Libertadores contra o Cerro Porteño, o jogo da volta, ganhamos 2-0 lá. Uhum. Lá em Assunção. Aí na volta, 3 minutos, Felipe Melo expulso. E aí nós jogamos o jogo todo com 1 a menos. E cara, aí a gente tava o jogo controlado, tudo assim, tudo. Entrou o Davidson no segundo tempo. Aí ele fez umas presepadas lá. Se atirou, lembra? Se atirou. Foi as que ele se atirou. Que o juiz faz assim, ele cai. Pô, que loucura, que lance maravilhoso. Mas é o Davidson, assim, cara. Mas ele nos ajudou muito. Fez gol contra o Corinthians, nesse jogo que nós ganhamos de 1-0 do Corinthians em casa, no domingo à tarde, com o time, entre aspas, que nós idealizamos. Né? O time, entre aspas, alternativo, mas era um time timaço. Timaço. Né? A zaga era Gustavo Gomes e Luan. Tinha Davidson lá na frente. Aí jogava para dar um reforço, jogava Dudu, ou jogava William, ou jogava Felipe Melo, ou jogava Moisés. Então assim, tínhamos um timaço. E eu lembro, só pra gente sair do Davidson, que chegou até uma proposta da China muito alta. Isso foi em 19. Foi 19. Foi 19. O Felipão falou, não tira ele não. Foi em 19. E aí eu tenho... Vou roubar o que o Léo fez aqui agora, que foi falar sobre o Davidson. Eu tenho um jogador também que eu não sou palmeirense, mas eu tenho um carinho muito grande, porque bateu 2 vezes na trave, até onde eu sei. Mas eu queria saber como que é trabalhar com o Felipe Melo. O professor sendo um capitão desde sempre e chegar um atleta como ele. Felipe Melo realmente ele muda o ambiente? Como que é o Felipe Melo no dia a dia, professor? É espetacular. É o primeiro a chegar, o último a sair. Exemplo. Literalmente. É exemplo. Jogou até os 40 anos. E com meio joelho. Sim. Então um cara espetacular. E com nós lá, ele foi titular absoluto, líderzaço. Quando tinha que chamar a atenção de alguém, ele chamava. Não queria nem saber. Tem que ser assim mesmo. Né? Quando tinha que alisar, ele alisava. Era um cara assim que não ficava fora de treino. Era um cara que exigia, mas ninguém exigia dele porque ele não dava brecha. Profissional de primeira categoria. Nós estamos falando de um cara que jogou nos principais clubes da Europa. Exato. Jogou na Juventus Turim, cara. Cara, na Inter de Milão. Na Inter de Milão. Copa do Mundo. Ídolo no Galatasaray, na Turquia. Ídolozaço, né, meu? Então, assim, e no Palmeiras, nessa nossa passagem que foram 14 meses, ele foi um cara fundamental. No título do campeão brasileiro ele foi fundamental. Na Libertadores, que nós somos chegamos na semifinal, ele foi também espetacular, na Copa do Brasil também. Então, assim, é um cara... Era o nosso treinador dentro de campo. Nosso treinador. Ele comandava. E a figura Felipe Melo, como eu falo, assim, que tem pessoas e profissionais pesados. Chegou o Felipão. Não precisa anunciar. Chegou, uma aura diferente. Chegou o Ancelotti. É pesado demais.
Tá lá o Felipe Melo. Os adversários não temiam ele, respeitavam ele. E nós estamos falando de Felipe Melo, mas o Palmeiras tinha muitos pesados naquela nossa época lá, mas muitos pesados. Brás, Era um Gustavo timaço, Gomes. era um timaço. O próprio Moisés jogou muita bola Moisés também. jogou Né? muito. O Gustavo Gomes chegou gordito, né? Chegou com 90 Ninguém quilos. sabia de onde vinha Se ele. tu vê hoje o Gustavo Gomes, cara, tu busca a imagem dele quando ele chegou com nós. É outro. É. Mas, cara, Bolachão, né? Parece putz, eu, pô. pô, hoje ele tá. E pronto, e ele foi um cara assim, ó, que começaram naquele time alternativo, ele e o Luan. E terminaram, ele e o Luan, titulares absolutos e os principais jogadores. Não reclamaram em nenhum momento. Essa equipe alternativa, que é até. Não é um nome é o Palmeiras. Né? É um elenco, né? É difícil chamar um time alternativo assim, com aquela qualidade que nós tínhamos. Essa defesa, que pariu. Os caras jogavam muito, cara. Acabaram como eu falei, acabaram como titulares absolutos e ficaram quanto tempo? Titulares do Palmeiras? 3 anos, 4 anos? Campeão de tudo? De tudo. E aí é um ponto importante pra gente bater, professor, porque é o seguinte: o Palmeiras tinha tecnicamente 2 times, um pra Copas e outro que foi levando o Brasileiro. E aí em algum momento o Palmeiras caiu nas Copas e aí restou o Brasileiro. Como é que é gerir o grupo nesse sentido? Porque eu imagino né? Cara, eu tô jogando aqui. De repente a galera das Copas vai vir, vai voltar, né? Todo mundo à disposição. E aí gera aquela dúvida. Pô, será que eu vou sair para os caras voltarem? Como que é gerir essa animosidade ou esse elenco nesse momento? Porque a galera, todo mundo quer jogar. Essa é a grande verdade, né? Muito fácil. Muito fácil porque os caras eram grandes dentro de campo e fora de campo também. E aí que eu te falo, o ambiente, o processo era respeitado. O Palmeiras hoje, e eu falo que eu estive presente em 18, 19, o Palmeiras hoje é movido a processos. Então, assim, naquela época já existia esse processo. Então, assim, a zaga da Libertadores titular, do time titular, era Dracena e Antônio Carlos. Acabou as Copas, saímos fora, eles saíram e foram efetivados 2, Luan e Gomes. Em nenhum momento houve burburinho, em nenhum Cara momento feia. houve cara feia, em nenhum momento eles não treinaram, deram chutão no treino, em nenhum momento. Porque era respeitado. Porque existia um processo dentro do Palmeiras, respeito. Era um grupo também que já estava há algum tempo junto e isso ajudava bastante. Então, assim, não tivemos problema nenhum. Aliado também, quem era o treinador, só ele, né? Só o homem. Só ele. Fala baixo. Então, assim, pronto. Não tivemos problema nenhum. Bem pelo contrário. E fomos campeões com 25 jogos de invencibilidade É muita brasileira. coisa. E mais, no outro ano, em 2013, 2019, do início do Brasileiro até a pausa para a Copa América, foram 10 jogos. Mais 10 jogos e nós invictos novamente. Era um baita time. Era um aquele baita Palmeiras. time, tá louco. Era um baita time, mas aquilo que eu falo para vocês. Os Galácticos no Real Madrid não ganharam nada. Tem que ter alguém pra... Tem que o capitão do barco, né? Tem que ter. Os processos precisam ser... mas naquela época o Real Madrid não tinha processo? Eu acredito que não. Acredito que não. Era mais mídia do que... Era outra história. Mas nesse Palmeiras de 2018, 19, existiam processos. E os processos eram respeitados. Eram respeitados pelo presidente, eram respeitados pela comissão técnica, eram respeitados pelos diretores, que era Alexandre Matos, que era Cícero, que era o Léo. Até chegar na torcida. Pelo staff do clube, por todos, inclusive pelos jogadores.